Seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Ferro e nesse episódio eu tenho a oportunidade de trazer mais um membro do time da Motorola Solutions. Se você acompanha aqui o canal, a gente já teve a oportunidade de falar com o Elton, com o Gustavo e com o Rodolfo, em diversas oportunidades para entender um pouquinho mais de como a Motorola vem desenvolvendo soluções, não somente no Brasil, mas nesse ecossistema que ela atende globalmente. Hoje a gente tem a oportunidade de conversar com o José Lopes, que é diretor sênior de vendas para canais para o Brasil e Cone Sul, América Latina. Lopes, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vinícius. Obrigado aí pelo espaço, né? Legal bater um papo aí sobre o que está acontecendo no mercado, as tendências. E como a gente está vendo, é uma visão de um ponto de vista da organização da Motorola Solutions que a gente tá vivenciando no mercado, né? Posso falar um pouco do que a gente viu das transições de analógico para digital, de digital, a evolução IP, e de IP a cloud, né? Então, essas transições, essas mudanças que andaram ocorrendo, elas são presentes, né? E no mesmo padrão de transição, quando a gente teve a mudança de digital analógico para o mundo IP, onde levou alguns anos, como 3, 4, 5 anos, para o pessoal discutir, digerir, mas aí então entrou num ramp-up de transição, onde de 20%, 30% do mercado estava com soluções IP, dali, num período de aceleração, depois de 3, 4 anos, acelerou e o mercado se tornou quase que 90%, ainda existe alguma coisa analógica no mercado, mas se tornou IP. Eu creio que a gente está quase que nesse mesmo momento de cloud. A cloud vai passando por algumas gerações. A primeira geração cloud que a gente percebe foi quando o pessoal tentou adaptar soluções on-prem, soluções locais, para Verdade. cloud. Então, fizeram ajustes nas tecnologias, foram os pioneiros, mas totalmente era uma adaptação de uma solução on-prem para cloud. Depois veio um movimento que apareceu nas primeiras soluções cloud, e eu estou falando de vídeo, mas também controle de acesso, né? Sim, E tiveram as primeiras soluções que já começam a ser cloud, não uma adaptação, o primeiro ajuste, já uma solução nascendo do zero em cloud. E o mercado agora se encontra, eu acho que num terceiro momento, que é as soluções cloud nativas, que o pessoal aprendeu com todas as dificuldades, todas as condições determinantes de tecnologia, mudou essa tendência, já incorporou essas necessidades ou essas limitações que existiam e desenvolveu uma solução cloud nativa, que é o que a Motorola Solutions traz hoje para o mercado em termos de vídeo e controle de acesso. Então, tem uma curva de experiência aí do mercado, tem uma curva de amadurecimento, de maturidade das tecnologias, e a solução cloud que a Motorola traz hoje, ela endereça as questões de segurança, né, onde cibersegurança é fundamental. A gente sempre compara, o mundo cloud está aí disponível, bancos, o mundo cloud está aí disponível em vários outros verticais, né? Mas quando vai para segurança, para videossegurança, quando vai para monitoramento de segurança, o pessoal ainda tinha um certo receio, mas a questão objetiva era dar a questão de cibersegurança. Então, a Motorola, na solução cloud dela, lembrando sempre que a Motorola é uma empresa onde comunicação crítica é um dos DNAs da casa, com né? Então, certeza. cibersegurança foi um pré-requisito básico para essa solução. Então, aí vai um pouco. E a outra grande barreira sempre foi para a solução cloud, os links de comunicação, a largura de banda, a disponibilidade de poder ter um link de upstream primeiro, numa condição tecnológica adequada para subir vídeo e numa condição de que fosse esse link fosse confiável e também que o custo desse link fosse aceitável dentro dos modelos de negócio dos clientes. Verdade. Bom, a revolução de telecomunicações, disponibilidade de banda larga, reduzindo os custos da banda larga, aumentando a disponibilidade disso,
é um movimento que veio da telco, né, das telecomunicações, mas, por outro lado, a Motorola também desenvolveu uma série de condições para que a gente utilizasse o mínimo possível e da forma mais eficaz possível o link. Então, esses dois momentos, esses dois vetores, né, a evolução tecnológica dos links, mas o conhecimento de que o link é um dos assuntos críticos, tirando a cibersegurança, então viria a questão de largura de banda. Os clientes, putz, largura de banda eu não tenho disponível, é confiável, não é confiável? O Motorola coloca da seguinte forma a questão. Se você tem um sistema de vídeo, eu vou dar um exemplo, né? Se você Ok. tem um sistema de vídeo onde você tem, sei lá, algumas câmeras, quanto de largura de banda você precisa ter para que esse sistema funcione, né? E a resposta que a gente dá, sempre brincando um pouco, de forma lúdica, né? Olha, é zero, porque as câmeras da cloud da Motorola Solutions gravam local até 1 ano, num chip Caramba. de memória. E se você arrancar esse chip de memória, ele virou peso de papel, porque se você trouxer para a Motorola Solutions, nós não conseguimos fazer a reversão, porque ele é encriptografado, a gente não consegue ver o que está lá dentro. Então, é super seguro e você pode gravar até 1 ano local. Então, para gravar eu não preciso ficar subindo o tempo todo. Você vai precisar usar a largura de banda, o link, para ver o que você quer ver naquele instante, ou fazer um playback, né, vídeo gravado, ou para alarmes que sobem em tempo real. Então você já minimiza bastante a necessidade do link. Então, essa foi a solução que a Motorola Solutions buscou. E, além disso, por inteligência artificial, quando você coloca uma câmera, por exemplo, na plataforma, ela gera vários perfis, 5 perfis, baseados em resolução, quantidade de pixels, ou quantidade de quadros por segundo, a imagem, a velocidade da imagem. E esses perfis vão modulando conforme o usuário necessita, ou seja, se vai solicitar uma imagem num celular, se manda pouca informação, porque você, numa tela pequena, precisa pouca informação. Se você vai ver isso no vídeo all, se manda a maior parte da informação possível, fazendo com que você só use o link conforme sua necessidade e várias outras características que a solução traz. Então, eu acredito que a solução da Motorola, não é o que a gente diz, são o que os magazines especializados também dizem, é uma solução que está disruptiva nesse setor, porque endereçou as questões básicas, eu diria as objeções básicas que o mercado traz. Então, é um pouco isso que a solução de vídeo traz, né? Eu posso falar da solução de controle de acesso, posso ficar falando, mas, por favor, Por favor. interaja aí da forma que você entender. Vamos lá. Agora, interessante, Lopes, porque você falou diversas necessidades de mercado, né? Às vezes você tem uma solução que está dentro de um grande centro, obviamente você tem condições de colocar um link de fibra ali para poder fazer um streaming, uma largura de banda melhor, mas às vezes você está numa unidade fabril ou numa unidade mais remota, que não necessariamente tem um chip de internet, de um 4G, de um 5G ou qualquer G desse disponíveis. Às vezes não tem G nenhum, não tem nem internet, como você mesmo citou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da solução de acesso, porque uma coisa é você administrar um universo de, vamos lá, 12 câmeras, 10 câmeras. É um universo muito factível de você gerenciar, controlar e dar acesso e tudo mais. Quando a gente vai para um ambiente de uma escala mais a nível metropolitana, onde você tem centenas de milhares de câmeras, como é que é esse controle de acesso? Eu queria também que tu pudesse emendar um pouquinho da questão da orquestração, né? Porque possui diversos elementos, rotinas, o que monitorar, o que olhar, em que momento olhar, e a orquestração acho que faz total sentido para poder dar essa agilidade e essa relevância, né? Porque, de novo, monitorar 5 câmeras, 10, ok, bota numa sala, um monte de telas abertas, alguém vai ficar olhando para cima e para baixo. Quando você tem um universo muito grande, esse conceito ele se perde, ele precisa de ter mais outras ferramentas por trás auxiliando nessa tomada de decisão.
Mas também queria começar pelo acesso. Como é que você faz esse controle de acesso e aí, obviamente, desdobra para essa orquestração que tem e que é necessário? Eu vou falar um pouco das câmeras em si. Então, quando você tem uma solução que você bem disse, né? São poucas câmeras, é muito fácil de você gerenciar. Quando você tem múltiplas unidades de visualização, ou seja, você tem vários sites, e em cada site você tem algumas câmeras, são poucas câmeras, mas são vários sites, aí, então você acaba tendo aí 1.000 câmeras para administrar, 2.000 câmeras para administrar e tal. Então, aí entra a inteligência artificial, os analíticos, Legal. onde a Motorola desenvolveu. Primeiro, eu tenho que conceituar que quando você tem um site que tem 500, 800, 1.000 câmeras, a Motorola tem uma solução também on-prem para administrar esse site e que leva essas câmeras sob demanda a uma cloud da Motorola Solutions. Então, a Motorola Solutions tem uma solução on-prem que tem também um acesso cloud, que é Legal. diferente de uma solução totalmente nativa cloud, que é o que a gente estava conversando há pouco. Ok. Então, são dois mundos e a gente tem que ser racional sobre o melhor emprego de cada uma das tecnologias, ou uma solução totalmente cloud, ou uma solução on-prem, que você pode ter alguns benefícios de visualização cloud. Então, a gente precisa administrar isso. Mas depois que você tem essa solução, agora vou me abster, vou sair da questão de cloud ou on-prem, mas vou entrar na questão quantitativa. Ok. Você está numa sala de controle qualquer, e você está monitorando lá 2.000 câmeras, quer seja de cloud, que vieram de multi-sites com poucas câmeras em cada site, sei lá, 10, 20, 30 câmeras por site, e você está concentrando, ou quer seja de um site enorme ou várias unidades Fabris enormes, que você está concentrando em administrar isso. Bom, aí entra o papel da análise de vídeo, onde é, se você ficar olhando as imagens o tempo todo, primeiro você vai precisar de um exército de pessoas, de operadores, para ficar vendo. Pois é. Segundo esse exército de pessoas, 10 minutos depois, 30 minutos depois, a literatura é muito diversa nesse assunto, você ficando X tempo olhando X câmeras, você não vê mais nada. Então, se são 10 minutos, se são 30 minutos, se são 9 câmeras, se são 10 câmeras, não importa. Importa é que depois Ok. de algum tempo você não vai ver, você está olhando a imagem, mas você não vai estar identificando nada dentro da imagem. Né? É uma dispersão enorme. E a análise de vídeo faz isso. Na solução on-prem, que a Motorola Solutions tem, ela desenvolveu uma solução patenteada que chama foco de atenção. Quer dizer o seguinte, você não olha mais as câmeras, cada câmera passa a ser um ícone, um hexágono. E conforme a cor desse hexágono, quer dizer alguma coisa. Se é um hexágono vazado, por exemplo, quer dizer que a câmera não está ativa. Tem algum problema, ela tem um problema de link, ou ela está fora do ar, então manutenção, por favor, vá lá. Se é um hexágono cheio, cinza, quer dizer, olha, essa câmera está ativa, mas não tem movimento. Mas se não tem movimento na cena, não está acontecendo nada, não olha. Se é um hexágono, por exemplo, azul, quer dizer, olha, tem movimento, mas esse movimento é normal. Fica tranquilo, tem gente passando, é normal, a câmera é para isso mesmo. Mas se for um hexágono com azul claro dentro, não sei o que lá, quer dizer, olha, uma regra de analítico está ativada, dá uma olhada, porque aí você tem um tri. Se for o vermelho, putz, aconteceu um alarme. Então tem Opa. várias cores, tem um código de cores, e você fica vendo um mosaico de hexágonos, onde você só presta atenção dependendo da cor. Então, quando troca a cor, você fala, opa, esse aqui eu preciso olhar. Não, esses aqui não precisa, não precisa, não precisa. Então, você consegue ver uma grande quantidade de imagens, de câmeras, mas com foco de atenção onde você deve dispensar o seu tempo, onde você deve investir o seu tempo. Então, essa é uma solução patenteada da Motorola para a administração desse tipo de solução, ou seja, quando você tem várias câmeras. É, um comentário um pouco diferente, né, eu faço sobre o uso das câmeras, né? A gente falou no começo um pouco de evolução da tecnologia, mas a gente pode falar um pouco de evolução também no usuário, né? Antes a gente falava com o responsável por segurança e IT, porque IT precisava rede e tal, Ok. no mundo IP, e segurança porque era o responsável, ele que conhece os procedimentos, as formas de reagir às situações, o que é relevante.
entra mais um ator importante nessa discussão, que é operações. Então, quando você vai discutir uma solução para o varejo, né, retail, né, lojas, é, a questão de, uma vez que você já respondeu a questão de segurança, porque precisa monitorar essa área, aquela área, por questões de segurança, onde você já respondeu as questões de IT, ou seja, a sua solução é friendly frente à rede do cliente, não vai Ok, causar problema, não vai usar largura de bandas desnecessárias, entra o responsável por operações, o diretor de operações, o responsável por operações, que é, eu vou para o varejo, que é o responsável pelo show no varejo. É ele que vai realizar a venda, é ele que vai realizar a conversão de um cliente que entra e que pode sair usando ar-condicionado, iluminação, o vendedor sai sem comprar nada, ou aquele cliente que entra, usa o ar-condicionado, o vendedor vê os displays e compra. Então ele consegue contar as pessoas por imagem, né, de quantas pessoas entram, consegue integrar com o ponto de venda, o POS, para saber quantas compraram, consegue ter taxa de conversão, para saber, puxa, minha taxa de conversão é 30%, quer dizer que de 10 pessoas que entraram, 7 saíram sem comprar nada. E se eu, dessas 10, dessas 7 que saíram e que não compraram nada, eu conseguir conquistar uma, eu vou subir minhas vendas em 33%, de 3 para 4. Então, entrou o mundo de operações, entrou o mundo de BI, entrou qual que é o mapa de calor, por onde as pessoas passam, como é que eu posso arrumar o layout, ou redimensionar o layout da minha loja, como é que eu posso aumentar o serviço colocando mais ou menos vendedores por turno. Então, as imagens que servem para segurança servem também para operações. Eu fico em dúvida, às vezes, se elas servem para operações e também para segurança, dependendo da aplicação. Mas, enfim, tá meio é, que Tostine agora, né? Ok. fica uma solução aí um pouco. Mas o valor adicionado que essas soluções estão trazendo, eu estou linkando isso com o mundo dos analíticos, né? Que permitem que você faça uma gestão melhor da segurança, mas permitem que você também traga esses metadados, traduzi-los em informação dentro de um BI e talvez frente à sua expertise numa inteligência para gestão. Isso quer seja no varejo, isso quer seja na indústria, isso quer seja em vários setores onde você pode trazer isso, inclusive usar o BI em segurança de alguns eventos e que tais. Enfim, o mundo está dizendo para a gente o seguinte: olha, a imagem é um dado, e esse dado pode ser utilizado por vários diferentes usuários, quer sejam usuários de segurança, quer sejam usuários de operação, quer sejam usuários para outras necessidades. Numa cidade pode ser, você tem o pessoal da segurança, mas você tem o pessoal do trânsito, você também tem o pessoal que cuida da limpeza, você tem o pessoal, e você pode usar a mesma imagem com outra para usuários diferentes, com finalidades diferentes, quer seja no mundo de negócios, quer seja no mundo de uma municipalidade, enfim, tem esse componente, né? Um pouco isso. Lopes, Eu não sei se eu acabei te endereçando um pouco essa nossa, questão. na verdade você botou um prisma novo aqui na minha cabeça, porque até então, de fato, eu observava as soluções muito para o seu propósito inicial, né? Mas a partir do momento que tu apresenta aqui para gente, para quem está vendo, nos ouvindo, a possibilidade de você ter uma solução que já tem um certo investimento, mas e que esse investimento ele pode ser diluído, rateado, colaborado, compartilhado, enfim, o nome que quiser, que quer dar o nome, mas para outras áreas de negócio da mesma empresa, eu acho que ficou até mais fácil agora calcular, já era fácil, mas assim, facilitou mais ainda calcular o ROI e o TCO da solução, porque você tem Exato. mais atores se beneficiando da solução como um todo. E segundo, porque, como você mesmo citou, às vezes eu tenho uma necessidade de também, já que eu estou olhando, não faria sentido eu botar uma câmera para olhar a segurança, a outra câmera para fazer um mapa de calor de uma loja, uma outra câmera falar, de repente, se tem algum fluxo não correto daquele setor. Eu só tenho um equipamento, na verdade, um conjunto de soluções
que faz. Como é que está a maturidade, então, do mercado, Lopes, em relação a esse dinamismo? Você falou que antigamente falava com o pessoal de segurança e o pessoal de TI especificamente. Você tem acessado as outras áreas de negócio e trazido esse discurso e eles têm percebido isso ou ainda é algo que está sendo construído? Conta aqui pra gente. Eu acho que nós estamos operações já está sendo mais frequente, Ok, marketing está entrando também nessa questão legal. cada vez mais. Isso está acontecendo. Isso não é um padrão definitivo, ou seja, quando você for discutir um sistema, você já reúne todo mundo e tal. Mas em várias organizações isso já está um pouco mais maduro. Ou seja, as organizações estão tentando entender melhor o seu negócio, os seus clientes. Estão tentando entender melhor o que é o Customer Experience ou o Journey Experience. Estão tentando entender melhor como dar uma jornada, uma experiência de jornada dentro do seu negócio mais adequada. E para isso está trazendo dentro desse processo outros interlocutores. Operações, marketing, estão entrando nesse negócio. Se eu te disser que isso é 100% dos negócios, não é verdade, né? Ok, Mas tudo bem. que isso está crescendo de uma forma muito dinâmica, isso é o que está acontecendo. Muito, muito interessante. Agora, até mesmo pegar esse conceito, você falou de uma cidade, né? Também já se discute há um bom tempo o conceito de cidades inteligentes. Aqui no Brasil tem diversos eventos que acontecem anualmente e sempre traz um conceito muito de urbanismo, um conjunto de tecnologias aplicáveis. Isso também pode ser totalmente anexado a esse tema, né, de cidades inteligentes, porque uma vez que você tem uma câmera que está monitorando um tráfego de trânsito, por exemplo, ele pode estar trazendo outros insights para outras áreas que controlam ali, que monitoram a cidade como um todo. É, em relação a esse tema, já que a gente está muito mais conectado a uma esfera pública, você tem visto que os governantes ele têm olhado esse tema também com mais carinho, ou ainda também está se construindo o conceito, ainda está se trabalhando nas bases mais primárias da tecnologia para se chegar a esse tema? Como é que está basicamente essa área mais de governo aqui? Eu vou primeiro do ponto de vista de tecnologia para depois poder endereçar melhor essa Ok, questão final de como que o pessoal está endereçando isso. É, Você tem múltiplas tecnologias. A gente está falando de vídeo, sim, mas a gente pode falar de controle de acesso de pessoas. Então, Motorola Solutions traz uma solução cloud de controle de acesso para pessoas, ou seja, para que você possa entrar num estabelecimento usando o seu próprio na sua empresa, usando o seu próprio celular, ou que você possa dar um link de acesso para um visitante através do seu celular, você, gestor, dá um link de acesso para que eu te visite. Você me manda um link no meu WhatsApp, eu clico e entro. Onde a tecnologia para você ter um ambiente seguro, não é só ter a imagem, mas de repente você controlar o acesso de pessoas, controlar onde essas pessoas podem. No varejo, a gente não vai controlar o acesso das pessoas clientes, mas a gente tem as áreas de gestão, o estoque. O que é um estoque de alto valor que precisa que a pessoa que vai entrar naquele estoque seja uma pessoa é, específica. Então, não que eu dê uma chave que qualquer um possa usar essa chave, eu troco de Zé para Mané, então cada um pega a chave a hora que quer e ninguém sabe quem entrou no estoque de alto valor, né? Então, a gente está falando de vídeo, mas a gente também pode somar uma outra tecnologia que é controle de acesso de pessoas. E esse controle de acesso, tirando toda a complexidade de ter servidores, e já que é importante, então, servidores redundantes, e que você tem que gestionar um banco de dados, atualizar o banco de dados, então, traz para a nuvem, se livra de tudo isso, e você passa a ser o usuário de uma solução e não o gestor da solução, que é o propósito de um cliente. Mas, além de vídeo, controle de acesso, a gente está incorporando também IoT no processo. Então, mas para que incorporar IoT? Bom, eu uso como exemplo que tem coisas que uma câmera pode fazer por você. A câmera pode dizer, olha, tem gente aqui, monitora situações de risco pelos analíticos, mas
você acredita que a gente pode colocar num banheiro de um metrô uma câmera? Você acredita que a gente possa pôr isso? Curioso, bastante curioso. Explicar aí. Vamos explicar essa situação. Provavelmente a resposta seja não, por É, uma questão de privacidade. Bom, então você sabe que não pode pôr uma câmera no banheiro de um metrô. E o delinquente também sabe disso. sim. Então, quer dizer, isto virou uma zona livre, né? Então a gente faz todo um processo de segurança de várias agências. Eu estou usando o banheiro de metrô, por favor, como apenas um exemplo, né? Ok, ok, perfeito. Mas, portanto, privacidade é tudo. Você não pode pôr uma câmera em algumas áreas. E essas áreas que você não pode pôr uma câmera, você sabe e o delinquente também. Então aí o IoT cumpre um papel super importante. E a Motorola traz a IoT no processo, onde um único sensor pode detectar disparo de arma, ou pode detectar quantas pessoas estão naquele ambiente, ou pode detectar um grito. Se você grita, dá um alarme. Ou se você. Então, se a qualidade do ar não está adequada. Então, uma série de coisas que uma imagem não pode identificar, a qualidade do ar, por exemplo, se o pessoal está fumando vapor, ou se, sei lá, Sim, THC, é, ou, é, ou o que uma imagem não pode ver, ou onde privacidade não te permite ver. Então, a IoT cumpre essa função de continuar te apoiando na monitoração e segurança do ambiente, sem comprometer o assunto privacidade, que é fundamental. Então, as soluções, elas hoje, elas não deveriam ser encaradas apenas como uma tecnologia, né? Como se fosse um toolbox. Lá tem várias ferramentas, ó, vídeo, tem uma ferramenta de controle de acesso, tem outra ferramenta lá que é a IoT. Então eu pego, conforme a necessidade do que eu necessito realizar, eu pego uma ou outra ferramenta, eu pego todas as ferramentas e aí sim eu tenho que organizar, eu tenho que orquestrar essas ferramentas para que eu possa ter a solução final a melhor possível, a mais adequada, a de melhor performance, a mais eficaz, né? E nisso a Motorola diz, bom, eu pus aqui 3 ferramentas, mas deixa eu trazer uma das ferramentas muito importantes dentro da Motorola Solutions, que é comunicação. Então eu peguei vídeo, eu peguei controle de acesso, eu peguei IoT, eu peguei comunicação crítica. Quando eu misturo tudo isso, no bom sentido, né? Quando eu integro tudo isso, melhor dizendo, para um propósito, eu tenho uma melhor solução. Eu dou um exemplo, porque senão fica um pouco. O exemplo eu estou numa empresa, uma unidade industrial, uma unidade sei lá o quê, e o analítico de vídeo de intrusão da área 3 foi acionado. Então, alguém tá entrando lá por uma área que não deveria entrar, né? Então, eu tenho um analítico. A câmera pegou, analisou o vídeo, a imagem ficou disponível, a análise de conteúdo de vídeo por inteligência diz, olha, isso é inadequado, essa atividade que está acontecendo é inadequada, gera um alarme. O que seria normal? Bom, já temos a câmera, já temos o analítico, vai para uma sala de controle, o operador recebe essa informação, fala, opa, tenho que atuar. Bom, para atuar, qual que é o procedimento mesmo? Se ele tiver treinado, se for o cara do turno, se não for o folguista, porque apareceu lá, se não tiver tudo certo e esse cara for treinado, né, porque tudo pode acontecer, nessa hora ele vai dizer, bom, então eu tenho que acionar um alarme, abrir uma porta, fechar uma porta, e tenho que pedir para o vigilante ir lá. Então o vigilante eu falo no canal 2, canal 3, pego o rádio, ligo e tal. Isso toma um tempo. O impacto desse incidente é em função do tempo. Quanto mais tempo você demorar para reagir, verdade. provavelmente maior será o impacto. Mas e se? E se? Quando o analítico de intrusão detectou, quando a câmera teve a imagem, foi uma intrusão, o analítico detectou, olha, a intrusão na zona 3. Se automaticamente esse analítico fosse linkado com o sistema de rádio do vigilante que deveria cuidar da zona 3 e mandasse uma mensagem, vá à zona 3 de intrusão, a gente acabou de reduzir o tempo entre um incidente e a pronta resposta. Verdade. E reduzindo esse tempo entre incidente e pronta resposta, provavelmente
a gente reduz o impacto desse incidente. As pessoas investem em segurança, né, para ou não ter incidentes ou reduzir o impacto desses incidentes. E é isso que a Motorola Solutions traz quando ela organiza todas essas tecnologias dentro de uma plataforma que é o Orchestrator da Motorola, e traz esse benefício que é a redução do impacto do incidente. Ou, se a gente correr para que o incidente não ocorra, né? Mas a pronta resposta é que garante que ou o incidente não se materialize ou que o impacto dele seja o menor possível, né? Então, é dentro disso que a gente tenta dizer, olha, não vamos enxergar uma solução com uma tecnologia. Vamos usar as tecnologias nos seus melhores pontos, quer seja por privacidade, quer seja por comodidade de não interferência, imagem, quer seja por comunicação, e organizar tudo isso de uma forma que entregue, não bits e bytes, mas entregue ao, ao usuário, à comunidade, um benefício, né? E é isso que a gente faz utilizando uma outra tecnologia nesse jogo de tecnologias, que é o Orchestrate, que é uma tecnologia em nuvem, onde recebe esse alarme e roteia ele já direto para uma solução. Se aconteceu isso, faça tal coisa. Se aconteceu isso, faça tal coisa. E a gente tem esse benefício. Então, isso é um pouco o que as tecnologias, o portfólio de tecnologia deve ser orquestrado, e é o que a gente traz dentro da Motorola Solutions para resolver. Quando a gente vai para a segurança pública, quando a gente vai para uma cidade inteligente, a gente não pode pensar em uma tecnologia. A gente tem que pensar em várias tecnologias, e a gente tem que pensar que essas tecnologias elas têm que ser orquestradas, elas têm que ser integradas de alguma forma, mas de uma forma simples, amigável, interativa, que seja dinâmica, tal qual uma cidade para que você possa trocar os fluxos, mas de uma forma ágil, né? Dizer, se aconteceu isso, faça isso. Mas depois, talvez, se aconteceu isso, não é isso. Mudou agora, aprendemos mais, faça tal coisa. E você tem Verdade. essa atualização. Um pouco isso que está acontecendo na visão da Motorola Solutions. Eu tive a oportunidade de ver algumas transições tecnológicas. Numa carreira que eu comecei em automação industrial, eu vi uma transição tecnológica lá. Eu vi padrões sendo desenvolvidos, padrões abertos. Eu vi essa mesma conversão acontecendo quando, em automação predial, se estabeleceram os padrões também dos backnets e tal. Essa mesma transição a gente viu acontecer com o ONVIF na área IP. E a gente está vendo uma transição acontecer agora em nuvem. E participar disso, ver mais uma transição nesse mercado, mais uma tecnologia que está entrando, que está proporcionando benefícios, facilidade, experiências mais amigáveis para os usuários, para a gente isso é um prazer. Então, eu vejo com muita satisfação essa evolução tecnológica e espero pela próxima. Maravilha. Lopes, adorei aqui o momento contigo nesse bate-papo. Muito Foi interessante muito ver o agradável, obrigado. portfólio da Motorola Solutions à frente sua, do seu time, trazendo inovação bem disruptiva, botando a gente para pensar. Sucesso aí ao time da Motorola. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer falar com você aqui. Obrigado. Maravilha. Bem, pessoal, e você que está vendo, nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Lopes? Adorei. E olha, saio desse episódio com a cabeça assim cheia de ideias e possibilidades e repensando nas soluções. Se você tem um sistema de vigilância e monitoramento aí, pode repensar exatamente nesse momento. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Entre em contato com o time da Motorola. Você pode inovar usando os mesmos caminhos que você já domina muito bem. Se você chegou até aqui, um comentário e compartilhar esse episódio também sempre vai bem, não é verdade? Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?